Olá pessoal, vamos dar continuidade à nossa mentoria e hoje teremos a nossa aula de número 2. Vamos nessa! Hoje falaremos sobre a multiplicação de números naturais. E o que significa, pessoal, a palavra multiplicação? Multiplicação é uma adição de parcelas iguais. Pense comigo, vamos focar na tabuada. Por exemplo, quando a gente tem 2 vezes 3. Veja, a multiplicação é a adição de parcelas iguais, não é isso? Então, eu posso ver isso aqui de duas formas. 2 mais 2 mais 2, que dá 6. Ou eu posso ver 3 mais 3, que dá 6 também. Por isso que ela é vista como sendo a adição de parcelas iguais. Quem são essas parcelas? São os números que aparecem na multiplicação que vocês querem fazer. Sendo assim, a gente tem que 2 vezes 3 é igual a 6. O 2 e o 3, pessoal, nós chamamos eles de fatores. E o 6? De produto. Por isso, a gente também pode ver a palavra multiplicação como sendo produto. Tem muitos probleminhas que ao invés de falar multiplicação, fala produto. Beleza? Então, essa é a ideia de multiplicação. É uma adição de parcelas iguais. Se vocês forem ver a tabuada, é exatamente essa ideia que tem lá. Qualquer multiplicação. Só que na prática, pessoal, imagine que vocês tenham que fazer a multiplicação 100 vezes 50. Por essa ideia aqui, o que é que nós teríamos que fazer? A nossa resposta aqui seria somar 100 50 vezes ou 50 mais 50 até chegar 100 vezes. Será que nós vamos fazer isso na prática? Não. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos ter aí um algoritmo da multiplicação. É ele que vai facilitar a nossa vida quando nós tivermos com multiplicações enormes. E é disso que nós vamos falar agora. Então, como é que vai funcionar esse algoritmo? Imagine que nós tenhamos aí que multiplicar 2066 por 405. Então, o algoritmo diz que a gente pode fazer isso de duas formas. Nós armaremos assim: 2066, abaixo nós colocamos os 405, símbolo de multiplicação aqui, e passamos o traço. Ou 405, abaixo nós colocamos o 2066, símbolo de multiplicação e passamos o traço. Ah, professor, tem que sempre um ficar abaixo do outro assim, certinho, como lá na adição e subtração, que tem que ficar unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, não. O que importa aqui é só que um fique abaixo do outro, mas você pode colocar em qualquer posição. Por exemplo, eu poderia fazer assim: colocar o 2066 e multiplicar por 405, assim nessa posição. Não interfere em nada. O importante mesmo é que um esteja abaixo do outro. Só isso. Certo? E como é que nós vamos multiplicar agora? Vocês olham para o número que está embaixo. Veja aqui, 405. Nós temos 3 dígitos, não é isso? 5, 0 e 4. E é daquela forma. A gente sempre começa da nossa direita para a nossa esquerda. Então, como nós vamos multiplicar por 405, é ele que está abaixo, aqui nós vamos ter 3 parcelas. E como é que vão aparecer essas parcelas? Vai ser por cada multiplicação. Primeiro vai ser a multiplicação do 2066 por 5, depois por 0 e depois por 4. Veja só. Vamos fazer por 5, como se fosse 5 vezes 2066. 5 vezes 6 dá 30, então fica 0 e o 3 vai.
certo? Agora vamos lá. 5 vezes 6 dá 30. Só que como tem o 3 aqui em cima, aí a gente soma o resultado com 3. 30 mais 3, 33. Aí fica a unidade e sobe aqui a dezena. 5 vezes 0, pessoal, dá 0. Aí a gente sempre soma com o que está em cima, que dá 3. 0 mais 3, 3. 5 vezes 2 dá 10. Como ele é o último algarismo lá, né, que a gente vai multiplicar, aí a gente coloca o resultado todo aqui embaixo, 10. Beleza? E agora, como é que nós vamos fazer a segunda parcela? Que vai vir a partir da multiplicação do zero. Porque essa primeira parcela aqui, ela veio de quê? Ela veio da multiplicação de 2066 por 5, né? E a segunda, 2066 por 0. E a terceira, 2066 por 4, certo? Só que nessa segunda parcela aqui, o que é que nós temos que fazer? Temos que colocar um asterisco aqui, abaixo do primeiro número, da direita para a esquerda. E a parcela do zero a gente vai começar a partir dele. Ou seja, 0 vezes 6, 0. 0 vezes 6, 0. 0 vezes 0, 0. 0 vezes 2, 0. Terminamos a segunda parcela. E a terceira, novamente, a gente faz o mesmo processo. Colocamos um asterisco abaixo do primeiro número, da direita para a esquerda, e começamos a partir dali a multiplicação agora por 4. Aí vamos lá. 4 vezes 6, 24. Fica o 4, vai o 2. Agora, 4 vezes 6 de novo dá 24. Só que aí a gente soma com o 2. Aí fica 26. Vai a 2. 4 vezes 0 dá 0. Só que somando com o 2 fica 2. E 4 vezes 2 dá 8. Então eu coloco 8 aqui. Pronto. A partir do momento que vocês terminam todas as parcelas, que nesse caso foram 3, é só a gente passar um traço e somar aqui como se fosse uma continha de adição. Aqui fica 0. Aqui fica 3 mais 0, 3. Aqui fica 3 mais 4, 7. 0 mais 0 mais 6, 6. 1 mais 0 mais 2, 3. E o 8 aqui. É como se aqui, pessoal, tivesse tudo zero. Beleza? E esse valor aqui é o nosso resultado. Por isso que o algoritmo da divisão aí vai facilitar a nossa vida. Agora, qual é a diferença nessa multiplicação aqui? A única diferença, pessoal, é que nós vamos ter aqui embaixo 4 parcelas, porque agora a gente vai multiplicar pelo 2066. Então aqui nós vamos ter 4 parcelinhas. Beleza? Eu vou fazer rapidamente só para vocês verem. E vai ter que dar o mesmo resultado. Por quê? Porque 2 vezes 3 é a mesma coisa que 3 vezes 2, certo? Porque tanto um como o outro, eu vou ter que fazer 2 3 vezes ou 3 duas vezes. Vocês viram lá, né? No início e dá o mesmo resultado. Então vocês viram aí que dá o mesmo resultado, beleza? Agora nós vamos ver algumas ideias de multiplicações que a gente trabalha aí no dia a dia. Vamos em frente. E se eu perguntasse para vocês, quantos quadradinhos há nessa figura? Como é que vocês iriam fazer? Ah, professor, eu ia somar todos. É, e se tivesse aí milhares de quadradinhos? Vocês iriam somar? Uma ideia, pessoal, para resolver isso é através de multiplicação. Veja, analise as linhas. Quantas linhas nós temos aqui? 4 linhas, não é isso? E quantas colunas nós temos aqui? 7 colunas. Vocês concordam que quando a gente olha para uma linha, para cada linha nós temos 7 quadradinhos? Ou seja, para cada linha temos o que? 7 quadradinhos. Vocês concordam que quando a gente olha para uma coluna,
Para cada coluna, nós temos 4 quadradinhos. 4 quadradinhos. E o que isso significa, pessoal? Olhe, se em uma linha tem 7 quadradinhos, nas 4 vão ter quantos? Basta a gente fazer 4 vezes 7. E aqui, se para cada coluna eu tenho 4 quadradinhos, então basta a gente fazer 7 vezes 4. É isso que significa. E veja que aqui tem que dar sempre a mesma coisa. Sendo assim, quantos quadradinhos vão ter aqui? Basta a gente fazer linhas vezes colunas. Ou seja, 4 vezes 7, que dá 28 quadradinhos. E o 7 vezes 4? Pode ser também. A multiplicação e vice-versa tem que dar o mesmo valor. Ou seja, a ordem dos fatores não altera o produto. É isso que a gente sempre ouve por aí, né? Por quê? Porque 4 vezes 7, 7 vezes 4 é a mesma coisa. Tem que dar o mesmo produto. Nós vimos lá que 4 e 7 são os fatores e o 28, que é o resultado, é o produto. Não é isso? Então essa, pessoal, é a primeira ideia aí que está ligada ao nosso dia a dia. Geralmente em coisas que tenham filas, né, colunas, como cinemas e tal. Agora vamos para mais uma ideia. Essa ideia 2, pessoal, será o princípio multiplicativo. E esse princípio, pessoal, a banca DMTech gosta de cobrar. Para a gente entender bem, eu vou começar com um exemplo. Vou colocar aqui uma questão. Ela diz: um certo grupo de amigos foi fazer um concurso e organizaram a viagem para irem juntos. Foram 2 motos, com 2 pessoas em cada moto, e cada pessoa levou 3 canetas. Aí surge a pergunta aqui da questão: quantas canetas esse grupo estava levando? Vamos fazer aqui um esqueminha, pessoal, para entendermos bem essa questão. Olhe, foram 2 motos, então nós temos aqui 2 motos. Em cada moto foram 2 pessoas, não é isso? Então nós temos aqui 2 pessoas para cada moto. Aqui também. Só que cada pessoa levou 3 canetas. Então, essa pessoa aqui levou 3 e as demais também. E agora, como é que daremos a resposta? Basta somarmos aqui todas essas quantidades. 3, com 3 daqui 6, com 3 daqui 9, com 3 daqui 12 canetas. Mas aí a gente sempre vai fazer assim, e o que é que o princípio multiplicativo tem a ver com isso? Pessoal, o princípio multiplicativo ele vem dizer o seguinte para a gente. Veja só, nós tínhamos 2 motos, para cada moto 2 pessoas, e para cada pessoa 3 canetas. Todas as vezes que a questão trazer essa ideia para a gente, temos isso, e para isso nós temos isso, e para isso nós temos isso, o que é que o princípio multiplicativo vem dizer para a gente? Foque nessas quantidades, olhe. 2, 2, 3. O princípio multiplicativo vem dizer o seguinte, pessoal. Basta vocês multiplicarem esses valores, ou seja, 2 motos vezes 2 pessoas vezes 3 canetas, ou seja, 4 vezes 3, que é a mesma coisa que 12. E essas questões a ADM-Tech sempre gosta de cobrar. Então é sempre assim. O princípio multiplicativo, o que é que ele diz para a gente? Basta a gente multiplicar todas essas quantidades, sempre que estão assim em cadeia. Beleza? Agora, para finalizar essa operação de multiplicação, eu vou fazer uma questão da ADM-Tech, pois essa foi a nossa última ideia dessa aula. E a questão diz o seguinte: em uma grande cidade há 12 conjuntos habitacionais. Em cada um deles há 13 prédios e em cada prédio há 14 apartamentos. Sabe-se que em cada um desses apartamentos moram 3 pessoas. Pessoal, veja que ele está indo em cadeia, né? Nós temos isso,
Para cada isso aqui, nós temos uma certa quantidade. Para cada uma dessa certa quantidade, nós temos outra quantidade e assim sucessivamente. Aí ele diz, assim, considerando exclusivamente as informações apresentadas, é correto afirmar que mais de 6.731 e menos de 6.840 habitantes dessa cidade residem em um conjunto habitacional. E veja que a pergunta sempre está referenciando ao que? A última informação, que é o que? Os habitantes, ou seja, as pessoas. Então, o que é que nós temos que focar aqui? No 12, 13, 14 e 3. Veja que para cada um desses 12 há 13. Para cada um desses 13 há 14. E para cada um dos 14 há 3. Então, o que é que o princípio multiplicativo diz para a gente? Multiplique todos esses valores. Então, é isso que nós temos que fazer aqui. E esse aqui, pessoal, é o nosso resultado. Porém, esse resultado não é maior que 6.731. Ele é menor que o outro, ou seja, o 6.840, mas não é menor que 6.731. Sendo assim, esse item é falso. Pessoal, essa aula de multiplicação a gente encerra por aqui e na sequência nós veremos a divisão de números naturais.